Glória a Deus, soberano Deus, Pai de amor e de bondade, por essas horas, Pai, estamos a iniciar mais esta live, e o hino diz que nós não vamos morrer, porque ainda não é o tempo. Nós te glorificamos, Senhor, nós te agradecemos pelas maravilhas muitas que tu tens nos dado, a nossa saúde, a saúde das nações e não o gemido. Vai nos socorrendo, Pai. Nos dá uma live abençoada. Usa tuas filhas que vão falar a sua palavra e também dentro da sua formação técnica, à luz do sofrimento odierno, nós vamos hoje aprender mais uma vez. Pai amado, visita aqueles que estão ainda no leito do hospital. A princípio, nosso digno pastor Edi Moraes, que a sua alta ficou para hoje, mas o médico já adiou para domingo. Mas nós estamos crendo, Deus, que a irmã Ednês também virá com ele. Oh, Deus, o teu cuidado, o teu cuidado, o teu cuidado tem sido grande para conosco. Visite a minha casa, nossa parentela, guarda cada um, ó Pai, no teu sangue bendito. Veja o nosso pastor presidente, pastor Roberto, a irmã Iraci, toda a igreja, a diretoria da convenção da igreja no estado de Pernambuco. Contempla, Senhor, a convenção geral, cada um que estão entrando nesta live, vai dando da tua graça, vai dando do teu poder, vai dando, meu Deus, da tua unção. Contempla cada um, meu Pai, dê vitória por essas horas que passarão a ver estas lives, dando glória ao teu nome, porque é o teu nome, Deus, que estamos proclamando. Eita Jesus, assim amém. A prova é grande, mas bem maior a vitória que Deus está preparando para você. Aqui do lado, nós temos aí, gente, um aviãozinho. Você vai acionar e vai compartilhar, e assim vai poder convidar os seus contatos. Esta nossa live é bem interessante dizer que ela não tem viés político. É uma live independente, é uma live onde a transparência, zelo pela família, bem-estar social, empatia e verdade tem sido a nossa prioridade. E nós temos tido a graça de Deus de, com muito cuidado, ao longo destas lives, falar sobre angústia, como vencer a angústia. Na estrutura pessoal, na estrutura física, sentimental e espiritual, financeira, social. Olha, são N profissionais, N obreiros, N missionárias, homens e mulheres de Deus que têm passado por aqui e têm nos confortado cada dia. Já estamos com a nossa doutora abençoadíssima Betânia Pereira. Glória a Deus. Saudação, irmã Betânia, nossa doutora. Muito obrigado a priori pela sua voluntariedade de poder participar conosco e falar dentro desta live tão singela que, não obstante as outras, é uma live diferenciada, onde a gente procura levar o conhecimento dos dias atuais, das crises que estamos atravessando dentro da esfera profissional de cada um, para que as pessoas tenham acesso. O acesso ao profissional às vezes é tão difícil, as pessoas às vezes não têm como ter esse acesso, mas aqui está um canal que Deus abriu, claro, para que possamos ouvir as opiniões e as lógicas daquelas que se prepararam. Quero lhe agradecer, dizer que estamos hoje com a doutora Betânia Pereira, ela que é oriunda de Recife, repito, e que é psicóloga clínica,
especialista em saúde pública, também saúde mental e dependência química. Fique à vontade, o espaço é seu, a senhora tem até às 10h50 para falar o nosso coração. Amém. Uma boa noite para todos, que a paz de Deus esteja em cada coração. É com imenso prazer que eu passo a compartilhar um pouco, né, do que a gente sabe na prática, na teoria. A gente vai falar sobre esse tema, que é um tema muito atualizado e é um tema também que, no momento, vem trazendo muitas mudanças na vida das pessoas, porque tem gerado muitas outras consequências a partir da angústia. Aí para falar da angústia, a gente precisa falar de algumas coisas anteriores, que seria a questão do afeto. O que é o afeto? Eis a grande pergunta, porque as pessoas falam de afeto, falam de emoções, falam de sentimentos, mas o que é o afeto? Como é que isso se caracteriza? Quais são os seus aspectos? Até que ponto isso mexe com o sujeito? Então, é sobre tudo isso que a gente vai falar. O afeto, ele é uma tendência para responder de forma positiva ou não uma experiência. E geralmente isso é recíproco. É algo que é recíproco. Por exemplo, a satisfação e a insatisfação. Eu posso sentir satisfação por uma pessoa e ela também, ou a insatisfação, né? Então, tem essa reciprocidade em relação ao afeto. Mas a angústia, onde é que cabe a angústia em tudo isso? Pois a angústia também, ela é sentida dessa forma porque também ela é um afeto, ela não é uma emoção. Por quê? Porque a emoção, ela tem característica inconsciente, ela é inconsciente. Por isso que quando o sujeito ele está sobre uma forte pressão emocional, por exemplo, a raiva, ele não consegue pensar na hora, ele pensa depois. Por quê? Porque aquela emoção ela vai dando lugar a um sentimento. E no estágio do sentimento é onde o sujeito ele pensa. Então, a emoção é inconsciente, é muito rápido, precisa de um estímulo, às vezes, externo, para ser produzido, no caso a raiva, uma contrariedade que pode gerar uma culpa, um remorso. Então tudo isso são emoções e elas são inconscientes e o efeito dela é rápido. Quando ela prolonga-se, ela passa a ser um outro estado que é chamado de sentimento, que é um estado onde o sujeito ele tem consciência disto. Então ele tem consciência, ele está sentindo e ele tem, dentro da sua racionalidade em relação à consciência da razão, de tomar decisões de uma forma bem melhor e mais elaborada, ok? E o afeto, a gente sabe que ele é uma tendência, e a afetividade seria a soma da emoção, mais a soma do sentimento. Por que eu estou falando assim, nesse termo? Para que todos que possam nos ouvir possam compreender de acordo com aquilo que a gente propõe passar. Então, o resultado também das pessoas que compreendem é muito positivo para nós, porque a gente vai sair aprendendo mais. Okay? Então, quais seriam as consequências disso tudo? Quais seriam as consequências? O que é que isso traz de impacto na vida das pessoas? Quando a gente fala sobre as relações humanas, que são consideradas muito complexas, dentro do reino animal, o homem ele consegue interagir com todas as coisas ao redor. Ele consegue dar sentido até o que não existe, a partir de um pensamento, de uma fantasia, de uma imaginação. Então, o homem ele consegue interagir, seja com fatores presentes ou não. Por exemplo, quando a pessoa ela tem um animal, um cachorro, um gato, ali também tem afetividade. Por quê? Porque existe um carinho que é recíproco, existe uma atenção, mesmo que o animal ele não está na questão da racionalidade como a pessoa, devido à sua complexidade de raciocínio e de todas as outras coisas mais que os animais não têm. Então, o homem, ele é muito complexo dentro do reino animal, então ele consegue interagir e transformar todo esse ambiente que está ao seu redor. Porém, quando a gente entende a respeito do afeto, que também a gente pode entender o afeto como a representação de apego, por isso que o ser humano ele se apega a tantas coisas,
as pessoas, tanto apega como desapega também. Porque tudo isso é afeto. E tudo isso é recíproco. A minha insatisfação é recíproca. A minha satisfação também é recíproca. Tanto o apego como o desapego, a satisfação e insatisfação. E essa representação, ela está presente em toda a humanidade. Independente de cultura, raça, status, posição social, econômica, independente de qualquer coisa. Todo ser humano ele tem o afeto, porque é algo inerente ao sujeito. Então, essa tendência, ela pode gerar carinho, confiança, e é muito estruturante para a vida também das pessoas. Porque eu estou falando dessa relação, eu não estou falando da angústia. A gente vai chegar lá, eu estou falando de afeto para a gente fazer esse caminho, para que todos que estejam assistindo, eles possam compreender e acompanhar o nosso raciocínio, porque a gente tem um objetivo. Eu não quero que as pessoas fiquem aí só assistindo uma live por assistir ou ocupar tempo. Eu quero que você tenha mudança na sua vida a partir dos conteúdos que está sendo oferecido para você. E você não está pagando por esse conteúdo. Esse conteúdo está vindo para você como uma bênção, então desfrute dele cada momento. Aproveite isso para que seja um diferencial na sua vida. Ok? Então aproveita aí, pega papel e caneta se não pegou, para você anotar aí, que depois a gente vai fazer um exercício, tá bom? Mais adiante, a gente entende esse conjunto de atribuições psíquicas, né, que movimentam esses sentimentos, essas emoções, essas paixões, que tudo isso configura o afeto. Só que eu quero falar também sobre outra coisa. Por que sentimos esses afetos? Por causa da nossa complexidade em relação que a gente constrói com o ambiente, as interações, tudo isso, as nossas ações, os nossos pensamentos. Então, tudo isso são catalogados e são separados por uma natureza, tudo separado dentro de uma natureza, de acordo com cada natureza de cada afeto que venha ali a representar ou aparecer dentro dessa ação. Ok? Então, vão anotando aí, para a gente sair daqui tudo mais sabido. Outra coisa que é muito importante. Quais são os benefícios do afeto? Os benefícios são autoestima. O que é autoestima? É a pessoa se sentir valorizado, ela se sentir bem com ela mesma, ela ter a autoaceitação, ela aceitar a si mesma. E sempre procurar o quê? Dentro dessa motivação que leva à autoestima, ela procurar as melhoras para ela. Nunca as piores, mas sempre partindo do caminho de quê? Da aceitação. Eu preciso me aceitar. Eu não preciso me rejeitar, eu preciso me aceitar. Ok? Então, ela é muito benéfica para a autoestima, a pessoa se sentir acolhido, sentir-se amado. E também é importante para algo ou alguém, a gente se sentir importante para alguém ou algo também que nos move e nos mostrando a nossa importância, isso é muito positivo. Então, tem esses benefícios aí. Outra coisa, a inclusão. A inclusão de grupos, círculos. Por quê? Porque todo ser humano, ele também é um ser social. Quando a gente nasce, alguém vai estar no mundo para nos acolher. E na maioria das vezes, somos acolhidos pela família nuclear. Então, o primeiro contato que na maioria das vezes a criança tem é com a mãe. E essa mãe, ela tem uma representação muito importante durante todo o período gestacional, até mesmo o período anterior, porque existe uma coisa chamada desejo. Essa coisa chamada desejo, ela também está ligada também à questão da angústia, à questão dos afetos, de tudo que o sujeito ele pensa, ele representa, ele transforma, ele cria, ele imagina. Então, tudo isso é o sujeito dentro da sua complexidade. Outra coisa também que eu quero falar, as experiências. As experiências. Que experiências seriam essas? As experiências, elas nos levam a entender o afeto de uma forma positiva ou negativa. O que seria isso? O que seria um afeto de uma experiência negativa? Foi tudo que eu falei até agora. Tudo que eu falei até agora, vocês estão vendo aí como um fator positivo, quando a gente fala de emoção, de sentimento, de todas essas coisas, desse apego, desse carinho.
Tudo isso é visto pelo ser humano como algo positivo dentro do afeto. Então, essas experiências, elas podem ser assim, podem ser entendidas pelo sujeito como algo positivo ou negativo, certo? Quando a gente entende essa passagem em relação a algo positivo ou negativo, a gente vê um outro fator, a questão da aceitação. Essa aceitação, enquanto pessoa, enquanto sujeito, em relação ao afeto, ela pode também ser de rejeição, nem sempre é de aceitação, ela pode também ser de rejeição. Então, quando é que acontece essa rejeição? Quando a criança, ela nasce e ela passa a ser rejeitada, ali está sendo negado para ela o afeto que é entendido como um afeto positivo. Por que eu estou usando o termo positivo e negativo? Para a gente compreender melhor essa diferença, que tudo faz parte de um mesmo fenômeno. Porém, a gente precisa trazer da forma de nomeá-las corretamente, para que a gente possa entender melhor, ter melhor compreensão. Certo? Então, quando acontece esse afeto entendido como negativo, a rejeição, o desapego, o que é que isso pode ocasionar ou pode, ao longo da vida do sujeito, trazer mudanças na vida dele? Uma das primeiras mudanças da omissão do afeto ou a negação dele por parte de alguém para uma criança ou para um sujeito, isso pode trazer uma questão da sociabilidade. O que seria a sociabilidade? São pessoas que, às vezes, elas não conseguem participar de vínculos afetuosos, de grupos de aceitação. Por quê? Porque elas têm dificuldade de comunicação, elas têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Eu não estou falando de timidez, não, eu estou falando da questão do afeto. Timidez é uma outra coisa de comportamento. Eu estou falando de uma coisa mais profunda, ok? O outro ponto que pode também surgir depois da sociabilidade pode ser a agressividade. Porque a agressividade tanto vai estar relacionada em relação à rejeição dessa omissão de desapego, como também vai estar relacionado também à questão comportamental do sujeito. Então, a agressividade na infância, quando é negado esse afeto, esse carinho, essa atenção, esse acolhimento, essa coisa que flui de forma recíproca, gera marcas na pessoa. Essas marcas também podem ser chamadas de traumas. Então, muitas pessoas, eu creio, que estão assistindo a live, que podem também estar pensando sobre isso, em relação à questão dos traumas, porque são marcas que vão ficar no sujeito e essas marcas vão acompanhá-lo ao longo da sua vida. E em algum momento na sociedade, elas vão ser apresentadas, essas agressividades. Okay? Um outro ponto que a gente pode trazer é o ponto chamado depressão. O que seria isso? A falta de afeto, ela pode ir mais além, tornando os seres depressivos e também retraídos. Isso não é bom quando acontece. Por quê? Porque a partir daí pode estar o quê? Uma patologia já instalada no sujeito. Então, a partir daí, todas as medidas de tratamento já vai ter que ser diferenciada para alcançar esse sujeito aí nessa dimensão aí patológica. Né? Então, ser afetuoso com alguém permite uma reciclagem das emoções. Olha que coisa boa. Eu saber que eu posso ter uma reciclagem emocional, ou seja, é um novo combustível, um novo revestimento, onde eu possa fluir de uma maneira mais saudável e saber lidar melhor com todas essas minhas questões que são intrínsecas. Então, neste caso, a gente percebe que existem movimentos das ações, das relações, de pensamentos, de perda, de interesse, do dia a dia. Por quê? Porque a pessoa num estado deprimido ou retraído, era querendo mais um lugar onde ela não precisa ser incomodada. Então tem essas mudanças de comportamento, o dia a dia passa a ser desinteressante. Porque tudo aquilo que a pessoa gostava de fazer, ela não tem mais interesse por isso. Ela perde esse interesse. Okay? Quando a gente vai fazer um caminho agora, para a gente entender a questão agora da angústia, não veja a angústia como uma coisa ruim, como uma maldição, não. Veja isso como também parte também da existência humana, que é algo que é inerente a todo sujeito.
Então, vai fazer parte da vida do sujeito e a gente vai entender o porquê que você se angustia. Por que eu me angustio? Por que nós nos angustiamos? Mesmo quando a gente tem aquele propósito, às vezes, de fé, de confiança, mas por que a gente se angustia? Porque nós somos seres existenciais, estamos vivendo. E a partir disso aí, você vai entender agora mais claramente o que eu quero trazer. A psicanálise traz um grande nome chamado Freud. Muitas pessoas conhecem, da história. Mas não precisa você se focar nisso, não. É porque eu preciso trazer esse fato aqui para a gente poder entender melhor o propósito do que está sendo trazido. Então, essa pessoa chamada Freud, que é um dos representantes da psicanálise, ele estudou muito a questão do inconsciente, do estado consciente do sujeito e também da angústia. Então, ele considerou a angústia de diversos modos. Ele trouxe várias características da angústia, como uma reação diante de um perigo desconhecido, um estado de impotência, onde a pessoa ela para diante de uma situação que ela não consegue saber lidar com aquilo. Eu estou sentindo isso, mas eu não sei de onde isso vem, por que eu sinto isso, por que isso me traz esse sofrimento. Então, todas essas questões ele traz nas suas biografias. Ele também traz a questão também dos traumas, os traumas anteriores que a pessoa viveu, como, por exemplo, que eu citei anteriormente, a questão da rejeição, da omissão, da negação desse afeto. Então, pode estar relacionado também à questão do trauma, onde o sujeito ele vai vivenciar esse trauma da infância e ele também vai se angustiar novamente quando ele entra em contato com esse passado dele, que vai angustiá-lo e vai estar diante dele sempre, porque ele está existindo. Então, isso aí vai ter uma continuidade na vida dele. Existe um outro nome também que eu não posso deixar de citar, que é chamado de Lacan, que também foi um grande psicanalista. Ele traz a questão da angústia, ele diz que a angústia é inerente a todos, quer dizer, é algo que a gente não tem como arrancar e dizer assim, olha, tu fica aí, que eu não quero mais você, eu não preciso mais de você. Certo? Então não tem essa fórmula, não tem como fazer isso. Porque se existisse essa fórmula, a gente não ia ser a gente ia ser um outro ser, não um ser humano, seria um outro ser. Okay? Então ela é fundamental e ela é indispensável para a nossa vida. Que coisa estranha a doutora Betânia falar sobre a questão de angústia, que é algo que todo mundo tem que ter, precisa ter, viver com isso. Eu queria a solução, eu queria escutar a live para me livrar da angústia, não para permanecer com ela, mas você vai permanecer com ela de uma forma saudável. Por isso que é importante você assistir essa live. Ok? E quando a gente entende sobre essa questão, esses afetos, ele destaca também a função da falta inevitável, a falta que eu sinto desse outro, que eu sinto de um objeto e também não sei identificar, mas eu sinto essa dimensão dentro de mim e também não sei mensurar, não sei medir, mas eu sinto isso. Então, o Lacan ele traz isso e traz a representação também do grande outro. Quem é o grande outro? O grande outro, na infância, geralmente é a mãe, a pessoa que aceita a criança assim no nascimento. E existem tantos outros grandes outros durante a vida do sujeito, que ele vai construindo relações com outras pessoas, com outros grupos. Então, a nossa vida, ela tem sempre os grandes outros, que são referências para a nossa vida, tanto estruturante, positivamente, como entendido pelo sujeito como negativamente. Tá? Então, Lacan, ele traz dentro da psicanálise essa visão. Outra coisa que é muito importante para a gente conversar quando a gente entende essa questão da afetividade, existem outros nomes que eu também não posso deixar de citar. Aí alguém pode pensar assim, mas por que está falando sobre isso? Que assunto chato. Fala sobre filosofia, por exemplo, que é o que a gente vai fazer agora. Tá? Então, dentro da filosofia, a gente pode também chamar um outro nome do existencialismo. Uma pessoa que fala sobre as dores existenciais. É um filósofo dinamarquês, que ele nasceu em 1913, Kierkegaard é o nome dele, e esse filósofo, ele traz a questão da angústia como uma vertigem da liberdade. Vertigem da liberdade. Ele traz também um sujeito, dizendo que o sujeito ele sente repulsa e atração ao mesmo tempo. Então, essa angústia, ele traz essa angústia como algo ambíguo. Por quê? Porque é uma coisa que eu repudio ao mesmo tempo, eu sou atraído por ela.
E essa ambiguidade, ela é muito importante. E não tem importância a angústia como ambígua, a questão da repulsão ou atração, ela tem tanto um caráter filosófico como também teológico. Por quê? Porque quando a gente cita a Bíblia Sagrada, no primeiro livro, Gênesis, que traz a questão do gênero humano, os primeiros seres humanos, Adão e Eva, o que é que o filósofo ele traz em relação a isso dentro dessa visão teológica? É que a partir do momento em que aconteceu o pecado, que as pessoas conhecem a história, a partir do momento em que houve o pecado do homem, chegou também ali quem? A angústia. Essa angústia, ela passou a fazer parte dessa vida, dessa existência. Okay? Então, o que é que acontece? A angústia simplesmente chegou e residiu ali fazendo morada. E o que é entendido ao longo da história é que, a partir dali, todos os outros descendentes que vieram a existir passaram também a ter angústia, a ter esse afeto ou afetividade. Quando a gente observa dentro da filosofia o homem ele pode até ocultar um pouco essa angústia, ele pode procurar disfarçar essa angústia, mas vai ter um momento que ele não vai conseguir mais esconder essa angústia. Por quê? Porque até a tentativa mesmo de esconder essa angústia pode estar trazendo nele o quê? Inquietação, irritação, impotência diante de algo que ele não consegue lutar. Então, em algum momento, sempre ela vai aparecer, porque ela é inerente, não tem como fugir dela. Tem como aprender formas de viver com ela de uma forma positiva e saudável. Então, a angústia, ela não é uma expressão de uma patologia. Não, alguém pode dizer assim, não, eu estou doente, estou angustiado, estou doente. Não, ela não é uma patologia, não. Porém, ela é dinâmica, porque ela faz parte da existência humana e ela é dinâmica. É diferente de uma coisa estática, parada, ela é dinâmica. O sujeito ele é dinâmico, ele é um sujeito de movimento. O sujeito, quando ele está parado, quem estiver aí parado aí na sala assistindo a live, já passou bilhões de pensamentos pela sua cabeça. Porque isso te mostra que você não é estático, você não é uma parede, você não é uma porta, você não é uma coluna, você é um ser humano. Então, mesmo quando você está dormindo, está acontecendo ali funções químicas, funções psicológicas, está acontecendo um montão de coisa ali. E, então, isso nos mostra o quanto nós somos dinâmicos e não estáticos. Esse filósofo também, ele traz alguns pontos que é muito importante. Então, quem estiver aí assistindo, observe com muita atenção. Por quê? Porque a gente vai falar de alguns estádios que você vai identificar qual desses você está. O primeiro estádio é o estádio estético. O que é o estádio estético? É o momento em que o sujeito ele tenta preencher a angústia com prazeres corporais. Ele vai para todas as coisas que podem proporcionar prazer, numa tentativa de preencher um vazio existencial que é chamado também de angústia. Então, o sujeito ele vai procurar fazer tudo isso numa tentativa de preencher esse vazio. Só que esse estádio estético, ele passa muito rápido. E o que é que vai acontecer? O sujeito ele vai se angustiar sempre. Então, quando essa angústia chega, mesmo tendo todos esses prazeres de tudo que ele pode fazer e continua aquele vazio existencial, ele vai se angustiar também por isso. Então, a angústia vai estar ali sinalizando, estou aqui. Você está procurando um monte de coisa, mas eu estou aqui. Você não tem como se livrar de mim. Quando acontece isso, o sujeito ele passa para outro estádio, que é o estádio estético. O que é o estado... estado estético não. O estado estético é o primeiro estádio. O segundo estádio é o estádio ético. O que é que acontece no estádio ético? O ser humano ele passa a ter uma estrutura e uma visão já diferente do estádio anterior. Por quê? Porque ele vivencia realizações, ele vivencia regras, ele percebe que a vida não é justa.
Ele começa a sair do lugar de ator principal, de ação, de representação, de mudança, e ele passa a assumir o lugar de vítima. A vida não presta, a vida é ruim, as pessoas progridem e eu não. Então, assim, quando ele vem verbalizar essa fala, ele está falando de algo também que está incomodando ele ali a nível existencial. E o que seria isso que está incomodando tanto ele, trazendo inquietação, ao ponto dele sair do lugar da ação e ir para o lugar da vítima, de vítima? É justamente a angústia. Quando essa angústia ela aparece nesse segundo estádio, que é o estádio ético, vai levar o sujeito a evoluir para o terceiro estádio, que seria o estádio religioso. Que coisa estranha, o estádio religioso? Sim, é o terceiro estádio. O que será que acontece nesse estádio? Esse estádio religioso é um estádio que está acima da condição humana. Por quê? Porque ele traz a questão da transcendência. Eu acredito em algo, por quê? Porque todas as coisas que eu acreditei materiais, todos os prazeres que eu provei, nada preencheu esse meu vazio. Quando eu decido ter novas experiências de realizações, de regras, e eu percebo que a vida também não está boa, está tudo muito ruim, e eu me angustio, o que é mais que eu vou procurar? Eu vou procurar justamente evoluir para outro estádio através da minha angústia, para o estádio religioso. Então, nesse estádio religioso, ele tem um encontro com o absoluto. Que absoluto seria esse? Sabe como se chama esse absoluto? Se chama fé. Se chama fé. Então, essa fé dessa pessoa, ela está em um nível transcendental. Por quê? Porque não tem como ser palpável. Está em uma dimensão onde não tem como se explicar de uma maneira conceitual o que seria isso. Ele sente isso, ele compreende que há uma dimensão, ele tem consciência disso dentro da sua existência humana, mas ele não consegue definir isso de uma forma mensurável, conceitual, como ele consegue conceituar outras coisas, os outros estádios, mas esse aí ele não consegue. Ele sente, ele tem um encontro com esse absoluto, essa transcendência que vai fazer parte da existência dele humana junto com a angústia dele. Ele não vai se livrar da angústia, não. Ok? Então, o que é que acontece? Dentro desse ponto daí, que a gente também entende a questão teológica, porque está tudo muito ligado, a questão filosófica, a questão teológica, a questão psicológica, porque toda a ciência, ela está muito articulada, elas estão muito juntinhas uma das outras, elas caminham tudo juntas, não caminham separadas, não tem esse saber da ciência separadamente, é um conjunto onde todo ser humano, ele vai fazer parte dessa realidade. Então, o que é que acontece dentro desse estádio da fé? O dinamarquês, o filósofo, o Kierkegaard, traz essa questão da fé da seguinte maneira. Ele fala sobre as glórias conquistadas pelo herói. As glórias conquistadas por um herói, ele vai ser muito bom para ele conquistar, mas isso aí ainda não é o ideal de homem. Por quê? Porque mesmo que ele conquiste glórias, ele ainda pode se angustiar e pode não saber lidar com a angústia. Ele pode ser um herói de grandes conquistas, mas ele pode perder a batalha na questão da angústia. Porque mesmo ele sendo herói, ele pode estar na fase do primeiro estádio, no estádio estético. Ele pode estar no segundo estádio. Pois não? Isso aconteceu muito na Bíblia com Davi. A Bíblia diz que ele foi decepcionado com todos os seus parentes, superiores e hierárquicos. Agora, todas as guerras que Deus implementou para que ele vencesse, todas elas ele voltou vencedor. Mas no capítulo 15 e 21, diz que um dia ele ficou cansado de perder a guerra dentro da sua própria casa, no seu habitat natural, e ganhar a guerra nos seus externos. Se aplica muito bem isso aí. Isso. Muito bom. E quando a gente observa isso aí, a gente observa, né, um grande guerreiro, um grande herói, que
conhecia os planos de Deus, ele se humilhava, ele conhecia dos planos de Deus, ele tinha essa relação com Deus, mas mesmo assim também ele se angustiava. E o filósofo, ele traz um cavaleiro da fé. Eu não vou dizer o nome dele, as pessoas vão acertar aí o nome dele a partir do relato. Esse cavaleiro da fé que é citado é justamente um homem que ele viveu uma dimensão transcendental tão tremenda que até hoje ele é falado a respeito da fé. Ele foi o homem que ofereceu o filho dele em sacrifício por fé, pelo ato de fé. Então todo mundo já sabe quem é esse homem, não é? Todo mundo já conhece a história desse homem que levou o filho em sacrifício por fé. Ele ofereceu o filho a Deus em sacrifício. Então, esse homem, ele é citado como o cavaleiro da fé. Ele é o homem que não é o herói. Ele é o cavaleiro da fé. Por quê? Porque é o homem que atinge o lugar realmente de homem ideal. Então, esse homem, ele viveu o terceiro estádio que a gente citou, que foi o estádio da fé, o estádio religioso, que está se referindo à questão da fé. Então, quando ele traz essa questão da fé de Abraão, esse estádio, ele oferece o filho dele em sacrifício a Deus. Aqui não está falando da questão da moralidade, não. A gente não pode ver esse personagem como um assassino, como um criminoso, não. Por quê? Porque a partir do momento que ele faz essa oferta, esse sacrifício, naquele momento ele não está mais na instância da moralidade, da instância de estar ligado a prazeres efêmeros. Ele está numa instância da fé. Então ele está numa instância muito elevada. Então, essa instância que ele está, da fé, ele vive a angústia. Ele se angustiou sim, mas ele a silenciou. Ele silenciou a angústia, ele não se desfez dela, não tem como se desfazer dela. Então, ele viveu a angústia, mas ele silenciou-a. Por quê? Porque o foco dele, o objetivo dele, era muito acima de qualquer condição humana e de qualquer explicação humana. Por quê? Porque era a instância da fé. Então, a gente vê Abraão aí citado aí, dentro da filosofia, também como cavaleiro da fé. O lugar de um homem que é um exemplo para todos os homens que se angustiam, para se angustiar de uma forma saudável. Tá, Abraão aí como um exemplo. Alguém pode dizer assim, mas naquele tempo era fácil. Não era fácil, não. Não era fácil, não. Abraão viveu num tempo muito difícil, de peregrinações, de deserto, onde o lugar do filho primogênito era um lugar muito importante, era um lugar muito específico, muito especial. Hoje em dia as pessoas observam o lugar da primogenitura, às vezes não dá nem valor a isso. Mas isso aí, na vida de Abraão, isso aí era um tesouro incomparável. Então, isso para ele, aí ele se angustiou muito, ofereceu o seu filho, o seu primogênito, o filho que ia levar o seu nome, o filho que, na ausência de Abraão, ia cuidar de quem? Da mãe ou da viúva. Esse era um dos lugares também do primogênito. Então, ele traz isso aí com muita ênfase no modelo de homem real, de homem ideal, homem que sabe silenciar a sua angústia, convivendo com ela de uma forma silenciosa, por um objetivo muito maior, que é obediência e fé em um Deus que ele compreendia que estava ali para fazer tudo de melhor por ele. Então, esse Deus ele foi colocado dentro da existência de Abraão, mas no lugar de totalidade, de absoluto. Era o lugar desse Deus para a vida de Abraão. Então, isso é muito forte, isso é muito importante a gente entender que existe esse terceiro estádio, onde se aprende a conviver com a angústia da forma saudável, quando o sujeito ele entende esse absoluto, esse transcendental, e ele tem essa relação com esse transcendental, que é o diferencial muito grande na vida dele. Ok? Então, espero ter contribuído bastante. Mas antes da gente encerrar, eu vou trazer também um pouquinho do conceito atual, falando sobre a hipermodernidade. O que é a hipermodernidade? Hipermodernidade. Hipermodernidade
Essa hipomodernidade a gente vê muito sendo falado por um filósofo, que é o Gilles Lipovetsky, que ele é um filósofo francês. Ele nasceu em 1944, ele tem 76 anos. Então, essa teoria que ele fala sobre a pós-modernidade, que trouxe o capitalismo, algumas mudanças, e essas mudanças foram evoluindo muito rápido, ao ponto da gente ver hoje o quê? Uma tecnologia muito avançada, onde o homem, ele desafia o tempo, ele desafia todos os limites para poder alcançar tudo em menos tempo e fazendo com mais velocidade. A gente observa que as pessoas hoje, elas têm uma necessidade de muita velocidade. Elas estão numa escada rolante que está funcionando e está ainda correndo para chegar mais rápido que a própria escada. Se a pessoa fica 5 minutos esperando o ônibus, aí diz assim, já faz tanto tempo que eu estou aqui e o ônibus não passa. Então, a gente percebe que essa hipermodernidade, ela tem afetado a vida das pessoas de uma forma muito grande e vem evoluindo isso, trazendo muitas mudanças. As pessoas hoje são as pessoas que vivem um momento atual da humanidade, de uma forma geral, o imediatismo. Esse imediatismo, ele não tem como a gente competir. Por quê? Porque nós somos pessoas, mas as pessoas estão sendo desafiadas aí a competir com tudo isso. Isso está trazendo muitos adoecimentos, desenvolvendo muitos transtornos psiquiátricos. Por quê? Porque o ser humano está deixando de ser um ser humano e se tornando máquina. Aí a gente vê um conceito. A gente vê um conceito também trazido por Bauman, que Bauman ele fala sobre a questão da sociedade líquida. O que é a sociedade líquida? Ele fala que antes a sociedade era uma sociedade sólida, voltada para as questões econômicas, questão familiar, as crenças, regras, e tudo isso foi mudando ao longo do tempo. Até mesmo o próprio modelo de capitalismo também foi mudando ao longo do tempo. E quando a gente observa hoje a hipermodernidade, tudo que a gente vive hoje é uma sociedade líquida. Essa sociedade líquida, ela tem trazido para o ser humano muita instabilidade. Por quê? Porque se você colocar um líquido dentro de um copo furado, aquele líquido ele vai escoar. Não vai ter como você pegar novamente e trazer ele para o estado dele original. Certo? Se você colocar líquido dentro de qualquer recipiente, ele vai o quê? Mostrar o formato do recipiente que ele contém. Ele está lá dentro daquele recipiente. Se for um recipiente redondo, quadrado, ele vai mostrar aquele formato. Então, é esse o formato que os filósofos trazem hoje para representar a sociedade que a gente vive hoje. Uma sociedade que vive com quadros ansiosos muito intensos, tem desenvolvido muitas situações que têm levado a adoecimento, como o estresse, as relações familiares, sociais, as interações também são comprometidas. Por quê? Porque as pessoas já não têm mais como estar se comunicando com o outro, olhar olho no olho. A gente vê que a tecnologia, a forma que está sendo usada, ela está sendo substituída por outro ser humano. Então, o tempo que eu poderia estar com outro ser humano para conversar com ele, o que é que está aí no meio? Às vezes é um aparelho tecnológico, às vezes é um jogo que eu estou assistindo no meu celular. Então, assim, existem muitas formas que o ser humano hoje ele está interagindo e está perdendo muito desse contato, desse social, dessa interação. E isso é muito ruim, por quê? Porque é o outro que me nomeia, é a outra pessoa que me chama pelo meu nome. Então, quanto mais eu perco disso, mais eu estou perdendo também de mim mesmo. Isso não é bom. Então, e a própria sociedade, ao longo do tempo, a sociedade sólida, ela foi degradada, ela foi quebrada em pedaços, até ser derretido e tornar-se também totalmente líquida. Por quê? Porque a sociedade líquida, ela traz um conceito também parecido com massa. Eu preciso fazer o que as outras pessoas fazem para eu ser aceito. Se eu não faço, eu sou o estranho, eu sou o diferente, eu sou o bipolar, eu sou o depressivo. Então, assim, são conceitos que estão sendo trocados e muitas coisas de níveis de adoecimento não está sendo dado a importância correta, está sendo muitas coisas banalizadas
pelo próprio sujeito, devido toda a tecnologia que vem trazendo fatores que o ser humano não está conseguindo lidar. Não estou dizendo que a tecnologia é uma coisa ruim, não. É uma bênção, porque nós estamos até desfrutando dela. O que eu estou falando é o excesso de competição com a tecnologia, onde o sujeito ele está competindo com o tempo, ele está competindo com as máquinas, ele está competindo com tudo em relação ao aqui e agora. Tudo tem que ser aqui e agora, tudo é o imediatismo, e tudo isso está trazendo muito adoecimento mesmo. Então, essa sociedade líquida, ela tem trazido tudo isso, e a massa, eu quero pertencer à massa, eu não tenho como sair da massa. Então, todas as coisas que é mostrado na economia, a pessoa ela tem a necessidade de consumir, mesmo que ela não precise daquele produto. Então, ela tem uma necessidade de consumir, ela tem uma necessidade de mudar a sua estética. Por quê? Porque eu não me sinto bem assim, porque fulano é assim, ciclano é assim. Então, essa questão dessa necessidade de pertencimento tem gerado também muitas angústias. E essas angústias, numa sociedade líquida, o sujeito ele vai ter muito mais dificuldade de saber lidar com ela. Por quê? Porque o refazer o caminho não é fácil. Então, é mais fácil eu fazer o que todo mundo faz para ser aceito do que eu procurar evoluir dentro da minha angústia para ter esse absoluto, essa transcendência, esse crescimento. Eu saber que eu tenho a angústia que é inerente, porque faz parte da existência humana, e isso me promover crescimento. Então eu vou pelo caminho que é mais fácil, porque hoje também existe isso, essa flexibilidade de facilidade. Então tudo isso que é dado ao homem tem gerado também uma reciprocidade de algo muito caro, porque isso está sendo dado, mas o que é que está sendo tirado também do sujeito? Como é que esse sujeito, a partir de agora, ele vai começar também a ver essa sociedade? Continua se vitimizando, continua fazendo parte de uma massa onde existe um pensamento, um funcionamento, um modelo de comportamento, um modelo de se vestir, um modelo de falar, um modelo até de criar filhos. Então, o que é que tudo isso está trazendo para o sujeito? Em troca de tudo que está sendo dado. Está sendo trazido o quê? Adoecimento. Por quê? Porque a nossa sociedade está deixando de ser uma sociedade sólida para ser uma sociedade líquida. E tudo isso tem as suas consequências, e são consequências muito pesadas. Por quê? Porque para mim é melhor eu aprender formas saudáveis de saber lidar com a existência, sabendo que ela faz parte da minha vida, da realidade, da minha própria existência, do que eu desenvolver vários tipos de transtornos psiquiátricos, onde vai causar uma mudança de dinâmica na minha vida, na família dos meus parentes, família, amigos, trabalho, sociedade. E eu entro ainda dentro de uma estatística de quê? De mais uma pessoa que está doente, de mais um depressivo. Isso, verdade. Isso é muito sério mesmo. Doutora, nós estamos caminhando para o final, mas a gente tem aqui 3 observações que alguém fez e eu notei e mandaram aqui pelo WhatsApp. Primeiro, enfatizar essa questão que a senhora falou aí da tecnologia. Hoje até alguns médicos, não são todos, não vou generalizar, mas alguns médicos até lidar com recomendações esses pacientes de Covid, que para ficar curado mais rapidamente, desliga o celular, não veja a TV, não ligue para a tecnologia. É o que eles estão recomendando, alguns médicos, né? Mas está aqui uma pergunta dizendo: por que só procurar o profissional quando estão dentro da crise? Diz que é um costume isso aí? Acontece muito, doutora? Acontece muito. Por quê? Eu mesma atendo muitas pessoas que elas chegam e dizem: olha, o psicólogo foi a minha última alternativa, minha última opção, porque até para outras religiões e crenças eu fui procurar forma de ter essa libertação e não consegui. Muito bem. Uma outra perguntinha aqui qual o desafio para a psicologia neste tempo presente? É uma pergunta que, infelizmente, eu acho que dá para responder, claro, mas que são muitos desafios, não é isso?
São muitos desafios, só que eu entendo assim, o profissional, ele tem que estar bem. Primeiro passo, o profissional ele tem que estar bem dentro do fazer dele para ele poder acolher a demanda do outro, porque hoje a gente percebe que as demandas elas estão vindo de uma outra forma também. Que forma? Antes a gente atendia pessoas que tinham um fator somente psicológico, só que agora também tem fatores psicossomáticos. Tem uma pessoa que tem um reumatismo, que também tem uma origem também emocional. Então tem uma pessoa que tem uma dermatite, que essa dermatite também tem o quê? Tem uma origem também emocional. Eu atendo às vezes pessoas que têm artrite e artrose, e tem o quê? Um conteúdo emocional ali. Então a gente percebe que até o próprio comportamento das doenças, elas mudaram. Tudo interligado. Às vezes a doença não está nem no membro, mas está aqui. Isso. Para terminarmos, ainda temos alguns minutinhos, como saúde mental, o que é que a senhora poderia orientar aí rapidamente para esses que estão à flor da pele? Olha, primeira coisa, quem quer ter saúde mental, ela precisa se focar, mudar o foco. Se o foco está em Covid, saia do foco de Covid, volte o foco para as coisas que são saudáveis em sua vida. Se for uma leitura, se for uma meditação, se for até mesmo músicas, procura ver qual o conteúdo dessa música. Sei lá, é deprimente, tem um conteúdo de depressão, então não escuta não. Se for uma mensagem, que seja uma mensagem também que traga leveza para você. E sempre refazer pensamentos. Eu estou vivendo em um mundo onde a atualidade está trazendo muitas dores, mas quem sou eu no meio da multidão? Quem sou eu? Quem sou eu? Como eu quero estar? Como eu quero viver? Então, refazer esses pensamentos para que o seu cérebro ele possa produzir conteúdos bons e saudáveis para você e trazer pensamentos também bons para trazer leveza e bem-estar para o seu corpo. E quando acontecer isso com o teu corpo vai relaxar, vai evitar estresse, aceleramento cardíaco. Então, muitos sintomas fisiológicos você não vai sentir. Por quê? Porque você está promovendo qualidade de vida e bem-estar para a tua saúde mental. Então, refazer pensamento, evitar estar perto de pessoas que só falam conteúdos muito pesados. Por quê? Porque conteúdos pesados contamina. Okay? Então, assim, procure estar com pessoas mais leves, converse as conversas que são mais leves para você. Se for fazer reflexões, meditação, leituras de conteúdos que você tem um objetivo, faça crítica de tudo. O que é que isso vai trazer para mim de saudável? O que é que isso vai trazer para mim de positivo? E outra coisa, antes de dormir, sempre pare e pense: agora é o meu momento de dormir. Quais são as coisas que são importantes para mim agora? Eu quero relaxar. Quais são os pensamentos que me ajudam a relaxar, que me ajudam a me sentir bem? Então, vá refazendo os seus pensamentos. Vê um pensamento ruim, refaz ele. Faz a crítica dele. Eu não quero pensar um pensamento ruim, eu quero pensar um pensamento bom, para que seu cérebro ele traga essa seletividade e cause efeito tanto nos seus neurotransmissores, liberando substância saudável para você, como também o teu bem-estar. E isso vai promover também saúde no teu entorno, as pessoas que estão ao teu redor. Então tem que ter muito cuidado. Muito bem. A todos que estão ligados conosco, nós estamos falando com a doutora Betânia Pereira, ela que é oriunda de Recife, psicóloga clínica, é especialista em saúde pública, saúde mental e dependência química. Doutora Betânia, a senhora atende em algum consultório ou itinerante? Como que a senhora trabalha? No momento, eu trabalho em um hospital aqui de Recife, num ambulatório. Certo. Não estou, no momento, atendendo em clínica, por causa da questão do Covid. Então, as pessoas que eu atendo, eu estou atendendo online, fazendo atendimento online. Aí, geralmente, as pessoas me procuram pela tecnologia mesmo, pelo Instagram ou pelo meu WhatsApp. Então, deixa aí os seus contatos, se for possível, porque tem muita gente aí que vai querer falar com a senhora. Pronto, qualquer coisa pode mandar pelo meu direct, que eu retorno, não tem problema. Lá no Instagram? No Instagram, sim. Muito bem. A senhora é natural de Recife ou de Pernambuco? Isso, de Recife. Ah, que bênção. Teremos uma outra oportunidade com a senhora? Pode ser, agenda? Sim. Pode. Muito obrigado. Então, gente, tá aí. Estamos finalizando esta live, mas lembrando que daqui a pouquinho nós temos a outra com a nossa irmã Maria José,
carinhosamente chamada Irmã Zezé. Dê as suas considerações finais, contando experiência. Temos aí ainda 3 minutos para isso. Na minha experiência, ao longo da minha história, eu consegui, a partir das minhas próprias dores existenciais, a partir das minhas experiências que eu vim construindo ao longo da vida, investindo isso, trazendo isso como um fator positivo para a vida das pessoas. Porque se a gente está em um mundo onde a gente não encontra um sentido, nenhum propósito, nenhuma missão, a gente não fez nada. Então, toda a minha dedicação em relação a estar com o outro, que para mim é um prazer imenso, está sempre nesse foco de mudanças ressignificativas na vida das pessoas. Então, essa é a minha experiência e essa é a minha prática. É estar com pessoas para junto construir mudanças ressignificativas na vida delas e desenvolver habilidade. Que maravilha! Olhe, muito rica, muita gente aí entrando, dizendo que essa doutora sabe muito, outros lhe cortejando, dizendo que é feliz por lhe ouvir. Nós estamos felizes. Essa live enriquece cada dia mais com pessoas da sua estirpe, da sua envergadura. Dê suas considerações finais e daqui a pouquinho a gente já volta com outra live. Por favor, faça suas considerações. Eu agradeço a todos por estarem participando, é um prazer muito imenso e agradeço de coração por esta oportunidade de a gente ter essa conversa tão importante. Muito bem.